Olá, tudo bem, meus queridos amigos e irmãos? Eu me chamo Fabrício, sejam todos bem-vindos ao canal Pregador da Justiça, tudo bem com vocês? Antes de começar a passar o tema hoje, que ele é muito empolgante, muito intrigante e muito complexo, amplo, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e também deixe seu comentário, tá bom? Para que o canal se expande, o evangelho seja pregado mais rápido, ok? Irmãos, hoje o tema é sobre Apocalipse 13. Eu estou fazendo isso aqui a pedido de algumas pessoas que me pediram para que eu possa fazer o mais rápido possível esse capítulo misterioso de Apocalipse 13. Alguns argumentam que o livro de Apocalipse, meus queridos, não pode ser compreendido e revelado. Ora, mas não pode isso ter lógica, porque como que um Deus tão sábio, onisciente, sabe de todas as coisas, ele deixa um livro que não pode ser compreendido? Isso não tem lógica, irmãos. É óbvio que ele pode ser compreendido, Está aqui, o problema é a forma de como nós interpretamos eles. Há uma forma correta. Lembrando que a Bíblia se auto-explica, e nós vamos ver isso aqui nesse vídeo, ok? Então a Bíblia se auto-explica. E livros proféticos, eles têm que ser interpretados do método historicista de interpretação, para que tudo possa estar dando certo conforme a Bíblia e a história revela, ok? Eu creio, irmãos, que esse aqui vai ser um dos vídeos que eu vou fazer. Eu creio que eu vou fazer mais 2 vídeos sobre Apocalipse 13. Um é esse agora, que é sobre a besta que emerge do mar, e o outro, a besta que emerge da terra. Entre 2 e 3 vídeos eu estou fazendo, porque é um estudo muito amplo, complexo e para alguns difícil de entender, mas eu creio que depois desse vídeo vai se tornar um pouco mais fácil de compreender. Tenho certeza absoluta. Vai ser uma análise mais profunda, que eu já fiz um vídeo sobre Apocalipse 13 e 14, mas foi bem rápido. Se você quiser verificar no meu canal, vá lá, você vai ver lá uma breve análise sobre Apocalipse 13 e 14, ok? Então vamos começar com a leitura de Apocalipse 13, versos 1 em diante. Nós vamos ler alguns versos, não todos, mas vamos desvendar os mistérios para descobrir o que são essas bestas, Vamos começar a ler a partir do versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então nós vamos aqui desvendar o que é chifres, as 7 cabeças, blasfêmias, o que será aqui que está acontecendo, quem está blasfemando contra Deus aqui, nós vamos ver nesse vídeo. Então, irmãos, vamos para o livro de Daniel e vamos descobrir o que é besta. Lembrando que besta no grego, a palavra grega é therion, que significa fera, animal, monstro, besta, significa tudo isso aí. Então nós vamos no livro de Daniel para ver o que quer dizer besta. Besta, todos nós sabemos que é animal. Animal é uma besta. Então vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 7, versos 3 e 17. Irmãos, eu peço para que vocês anotem todos os capítulos e versículos que foram mencionados aqui. Por quê? Para ficar mais fácil depois de vocês fazerem uma análise e um estudo também. Ok? Então, Daniel, capítulo 7, versos 3 e 17. Primeiramente, nós vamos ver Daniel, capítulo 7, versos 3, que diz assim: E 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Vocês viram que aqui mencionaram 4 animais grandes que subiam do mar, e também emergiam do mar. Então, nós devemos entender que animal é uma besta, e besta é animal. E o que seria animais? A besta. O que seria? Verso 17 de Daniel, capítulo 7, verso 17. Diz assim, esses 4 grandes animais são 4 reis que se levantaram da terra. Vocês entenderam aqui? Esses 4 animais grandes são 4 reis. Então nós podemos identificar que animais são reis, rei, ou reino. No caso aqui são reino, porque se levantaram do mar, de um lugar onde tem muitas pessoas, muitos povos. Nós vamos descobrir também o que é mar, logo logo. Então nós descobrimos aqui que
besta é animal, animal é besta, é uma besta, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que é um animal, ok? Ficou claro isso para vocês? Nós vimos que os animais aqui, bestas, são 4 bestas, 4 dos animais são reis ou reino, né? E vamos ver agora o que é mar. E lá em Apocalipse capítulo 17, versos 15, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 17, versos 15, nós vamos descobrir o que é mar. Apocalipse capítulo 17, versos 15 diz assim, ó: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui, mar e água é a mesma coisa. Então nós entendemos que mar são povos, nações, multidões, línguas. Vocês entenderam aqui? Então aqui quer dizer que este reino ou poder, ele nasceu de um lugar onde tem muitas pessoas, muitos povos. Ok? Ficou claro isso para vocês, meus queridos? Então é um poder que sobe do mar, né? É um reino. Agora nós vamos desvendar o que é os 10 chifres que nós lemos agora há pouco no verso 1 de Apocalipse 3. 10 chifres, o que seria? Apocalipse capítulo 17, verso 12. Você está compreendendo aqui que eu só estou utilizando a Bíblia? Só a Bíblia, unicamente a Bíblia, para interpretar os próprios versos, né? Interligar. Ok? Então Apocalipse capítulo 17, verso 12 diz assim, ó: o que seriam os 10 chifres, né? Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Esses 10 chifres aqui, vocês viram, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Irmãos, historicamente nós entendemos que esses 10 reis são as 10 tribos bárbaras que surgiram e que reinaram ali no Império Romano, né? Por volta dos anos 300, 400, antes da queda. Até porque a última tribo, dessa tribo, os ostrogodos, são as tribos que, uma das 10 tribos que derrubaram o Império Romano. Então nós entendemos que essas 10 chifres são 10 tribos bárbaras que ao longo da história, né, fugiram também da perseguição, né, do Império Romano. Nós vamos ver também agora o que são as 7 cabeças mencionadas nesse primeiro versículo, ok? Vamos ver. Apocalipse capítulo 17, verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Ficou claro aqui? As 7 cabeças são 7 montes. Eu li em Apocalipse capítulo 17, verso 9. As 7 cabeças são 7 montes. Montes e reis são a mesma coisa. São reinos, poderes. Ok? Então, nós vemos aqui que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Que 7 montes e 7 reinos são esses? Historicamente, sabe quem foram, irmãos? Foram 7 impérios que perseguiram o povo de Deus. Adivinha quem são esses impérios, irmãos? Vamos começar pelo primeiro. Lembra do Egito, que escravizou por mais de 400 anos o povo de Deus? Então o Egito é um desses impérios que massacrou, escravizou o povo de Deus, perseguiu o povo de Deus. E outro império é a Assíria. A Assíria também perseguiu e matou o povo de Deus. Ela acabou com 10 das 12 tribos de Israel. Só 2 tribos de Israel conseguiu se livrar da perseguição e matança do povo assírio, desse império assírio, né? E outro aqui que está aqui pode colocarmos aqui, dessas 7 cabeças, é a Babilônia, que deixou seu povo por 70 anos cativos. Tiraram da tribo de Judá e da tribo de Benjamim as 2 tribos que sobraram, né? Depois que a Síria matou 10 tribos, ficou 2, a Benjamim
e a Judá, ok? Então, Babilônia pegou por 70 anos e ficou cativos, preso nesse império babilônico, escravizando também. Então nós cremos que também uma das 7 cabeças seria a Babilônia. A outra cabeça, eu mencionei 3 aqui, seria quem? A Medo-Persa. A Medo-Persa também, eles perseguiram o povo de Deus. Outro império, a Grécia. A Grécia também, eles perseguiram o povo de Deus. Todos esses impérios que eu mencionei, desses 5, eles perseguiram o povo de Deus em toda a sua história. Então são as 7 cabeças mencionadas aqui historicamente nos versículos. Ok? E vocês viram que mais são 7. Nós podemos encaixar aqui agora o Império Romano, que também perseguiu o povo de Deus. E você sabe disso. Jesus morreu no Império Romano. Então, o próximo que seria, qual que seria? Roma pagã e papal, né? Roma imperial e papal. Esse seria as 7 cabeças que eu mencionei aqui para você. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma imperial dos tempos ali de Jesus e em seguida Roma papal, que já seria a igreja romana. Entenderam? Então esses são as 7 cabeças que se encaixam historicamente nas profecias que a Bíblia menciona aqui. Vamos, depois de ter desvendado quais os 10 chifres, que são as 10 tribos bárbaras, e os 7 cabeças, que são 7 impérios, reinos, poderes que mataram, perseguiram e escravizaram o povo de Deus, nós vamos para outra parte agora, que é Apocalipse 13, verso 5. Nós vamos dar uma lida aqui agora. Apocalipse 13, versos 5. Diz assim, ó: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Vocês viram que aqui, esse poder foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Bom, nós vemos o que é a blasfêmia aqui. Lucas capítulo 5, verso 21, anote esses versos, irmãos. Lá menciona que um dos significados de blasfêmia na Bíblia, o que seria blasfêmia. Lucas capítulo 5, verso 21, diz assim, ó: os escribas e os fariseus arrazoavam dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então os fariseus estavam acusando Jesus que ele estava perdoando pecados das pessoas. E sabemos que perdoar pecados das pessoas, somente a Deus cabe isso. Só que Jesus, ele é Deus. Então ele tem autoridade, ele pode perdoar pecados, porque ele é Deus. E os fariseus não entendiam isso. Eles estavam querendo acusar Jesus Cristo de blasfêmia. Então, quando você quer perdoar pecados, você está colocando no lugar de Deus. Você está blasfemando. Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E outro significado de blasfêmia está em João capítulo 10, verso 33, assim, ó: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então Jesus está aqui de novo, né, discutindo, de novo os fariseus estavam discutindo com Jesus, porque Jesus estava se igualando a Deus Pai. No verso 30 ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então os fariseus entenderam: você está querendo dizer que você é Deus? Então os fariseus falando: você é um ser humano, como que você está se fazendo Deus, sendo tu um homem, e te faz a Deus a si mesmo? E isso é uma blasfêmia, se colocar no lugar de Deus. Então esse poder que nós estamos mencionando aqui, que seria Roma papal, nas suas duas fases, imperial e papal, esse poder quis se colocar no lugar de Deus, né? Mudando toda a lei de Deus, se colocando no lugar de Deus e querendo perdoar pecados nos seus ministérios de sacerdotes. Então nós cremos que essa primeira besta que sobe do mar, irmãos, é Roma,
papal. Ninguém aqui está querendo ofender os católicos sinceros, mas realmente, historicamente, esse poder simboliza Roma papal. Aí o verso continua, de Apocalipse 13, verso 5, diz assim, ó: e a autoridade para agir 42 meses. Esse período aqui profético também nós encontramos em Apocalipse 12, que significa 1260 anos, em dias, que em profecias é anos, não é? E o calendário judaico, eles tinham 12 meses de 30 dias. Então, se a gente multiplicar 30 vezes 42 meses, né, dá 1260 anos, certo? 30 vezes 42 meses, né? 30 dias de cada mês, 42 meses, multiplicando dá 1260 dias, ou anos proféticos, no caso são anos, né? Anos proféticos. E esse período se encaixa de 538 no decreto de Justiniano, onde ali Roma já começou a perseguir o seu povo do ano 538 até 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Esse período de 1260 anos proféticos se culmina exatamente com os 42 meses que estamos vendo aqui. Ok? Então a gente encontra isso também em Apocalipse 12, verso 6. Menciona desse mesmo período. Irmãos, então, esse período foi conhecido como a Era Negra, né? Aquele período medieval de escuridão. Por quê? Porque muitos cristãos foram mortos, queimados, massacrados nessa época. 12 séculos de matança que Roma perseguiu e matou. Considerava toda pessoa que falava da Bíblia de hereges, né, que ensinavam falsas doutrinas. Então eles não aceitavam que abrissem a Bíblia. O cristão que abrisse a Bíblia naquela época seriam mortos. Entenderam, irmãos? Entretanto, meus queridos, em 1798 acabou essa perseguição. O Papa foi preso por Napoleão Bonaparte, né? O general Berthier mandou que prendesse o Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte. Isso é histórico, mas isso está na história, isso é fato. Tudo isso está aí. Tem várias provas para comprovar tudo isso que estou dizendo aqui para vocês. Entenderam? Olha só o verso 7. Nós vamos ler agora o verso 7 de Apocalipse 13. Diz assim, ó: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É o que eu acabei de mencionar para vocês, irmãos. Deu autoridade, né? Também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Foi nesse período. A Roma teve toda essa autoridade para que pelejasse contra os santos e vencesse, matando, irmãos. Então esse período foi conhecido como a Era Escura, a Era Negra. Todas as pessoas, os cristãos, estavam sendo perseguidos. Olha só o verso 13, nós vamos voltar um pouquinho e mencionar o verso 13 aqui, ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui o verso 13 diz que vi uma de suas cabeças, ou seja, de um dos impérios, como golpeada de morte, né? Aqui a Roma papal sofreu uma ferida, que foi a de 1798, na prisão do Papa Pio VI. Essa foi a ferida, né, que foi golpeada de morte. Essa foi golpeada de uma das suas cabeças, que foi golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Ou seja, irmãos, esse poder ele ainda seria restaurado, né? Não ia ter toda essa supremacia, ia ter, mas aos poucos ela ia sendo curada. E depois ainda continuaria o povo adorando,
seguindo a besta, se maravilhando, como o texto diz. Então, de novo, faria um sistema poderoso para futuramente perseguir os cristãos. Mas ela também se aliaria, se juntaria com outro poder, que é o que nós vamos ver mais para frente, do mesmo capítulo. Olha o verso 10 de Apocalipse. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vocês entenderam aqui? Então, esse império levou muitos para cativeiro, ou seja, matou. Então, é necessário que ele vá para cativeiro também. Ou seja, a Frígia esse poder foi golpeado de morte. Uma das 7 cabeças. Foi levado para cativeiro também. Ok? Olha o verso 8. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adorar. Vocês viram o verbo aqui? Adorá-la-ão. Vocês viram que aqui o contexto dos versos aqui envolve adoração? É adoração, amigo. Você escolhe a quem adorar: Deus como Criador, seu Criador, ou a besta, sua imagem. Como eu fiz um vídeo aqui, vocês podem ver no meu canal, fiz uma breve análise sobre o que retrata o assunto de Apocalipse 13, que é a adoração. Então, irmãos, quando a filha fosse curada, né, como falei da história, sofreu uma das 7 cabeças, foi golpeada de morte, mas ela foi curada, ou seja, de novo voltaria com toda a sua força. Ela voltaria a perseguir os cristãos. E, como o texto fala, adorariam ela, esse poder. Interessante isso, né, irmãos? Então, irmãos, esse é uma análise mais profunda, na verdade, do que o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal. Eu espero que vocês entendam, né? Entenderam esse assunto. Ele é muito amplo e complexo, mas com base histórica fica um pouco mais fácil de compreendermos este assunto de Apocalipse 13. Muito importante e empolgante na história, meus irmãos. Tá? Eu vou estar fazendo um outro vídeo sobre a segunda besta, a que emerge da terra. Tudo bem, meus irmãos? Então, que fique claro que isso aqui é o poder romano que perseguiu muitos cristãos e que matou muitos cristãos e que foi preso o Papa naquela época de 12 séculos de perseguição, mas isso aí voltaria a acontecer, não é? Ok? Que fique claro isso para vocês e que não coloquemos nossa imaginação nos textos, ok? Para não distorcer o que a Bíblia diz, tá bom? Meus queridos amigos, até o próximo vídeo.